Todo ano de eleições a gente volta para o mesmo assunto. Por que as pesquisas eleitorais erram tanto? Aqui em 2014, o Yahoo fez um levantamento e constatou que o Ibope errou 45% das previsões e o Datafolha errou 63% das previsões. Olha, se essas pesquisas são registradas aqui no TSE com uma confiança de 95%, para aqueles erros de 2 pontos percentuais para mais para menos, se elas têm uma confiança de 95%, elas deveriam errar no máximo 5% das vezes. E elas erram muito mais do que isso. A questão é a seguinte: para a pesquisa errar os 5%, ela deveria fazer uma amostra 100% aleatória. E para isso, o Instituto precisaria dos dados do TSE. E eu duvido que eles tenham. Então, eles fazem a amostragem de uma maneira diferente, peculiar. Cada instituto faz de uma maneira. Isso significa que eles não atingem aqueles 95% de confiança. Nunca. O erro vai ser sempre maior do que aquele. Inclusive, eu me lembro de uma conversa entre o diretor do Datafolha e a diretora do Ibope em 2018, onde eles constatam que não é possível comparar o resultado de uma pesquisa com a outra, porque tem métodos diferentes. Ora, se são duas amostras da mesma população, é óbvio que essas duas pesquisas deveriam ser comparáveis, né? Elas não são comparáveis porque elas não são feitas de maneira adequada, né? Para ser feita de maneira adequada, a amostragem deveria ser aleatória. Como não é, não tem 95% de confiança e, por consequência, o erro é muito, muito maior do que 5%. Bom, mas esse erro adicional não explicaria uma tendência que a gente observa nas pesquisas. Por exemplo, aqui eu peguei as últimas pesquisas do IPEC e da Brasmarkt para a presidência da República. O IPEC sistematicamente mostra o Lula à frente. A Brasmarkt sistematicamente mostra o Bolsonaro à frente. E a diferença de percentual que é significativa. Na última pesquisa aqui da Brasmarkt, ela coloca o Bolsonaro 13% à frente do Lula. E na última pesquisa do IPEC, o Lula estaria 15% na frente do Bolsonaro. Esse viés, pessoal, não tem como ser explicado por uma aleatoriedade. E existe sim uma tendência de um instituto dar o resultado em pró de um determinado candidato. Para tentar entender isso um pouquinho melhor, eu peguei as últimas pesquisas desses dois institutos. Olhei para Santa Catarina, que é o estado onde eu moro, que eu conheço um pouquinho melhor. O que eu vejo aqui é que o grupo IPEC, eles selecionaram 6 cidades do estado, inclusive a maior cidade do estado, que é Joinville, que é onde eu moro, mas também selecionaram cidades bem pequenininhas, como Serra Alta, que é uma das menores cidades do estado. E o que me chamou a atenção é que eles optaram por fazer o mesmo número de entrevistas em todas as cidades. Isso significa que Joinville, que tem mais de 600 mil habitantes, tiveram 16 entrevistas. E Serra Alta, que tem um pouco mais de 3 mil habitantes, também teve 16 entrevistas. Isso, obviamente, vai gerar uma distorção na amostra. E me chamou a atenção também que Florianópolis, que é a capital do estado, não foi selecionada. Então, a capital do estado não foi ouvida na pesquisa deles. Para entender um pouquinho melhor como é que eles fizeram isso dentro de cada cidade, eu peguei Joinville, que é onde eu moro, e plotei aqui no Google Maps as duas regiões onde eles fizeram as entrevistas. A primeira constatação que eu fiz é que, ao colocar esse mapa sobre as manchas de densidade demográfica da cidade, a gente percebe que as duas regiões selecionadas têm uma baixa densidade demográfica. As regiões mais escuras têm uma densidade maior, as regiões mais claras têm uma densidade menor. E também as duas regiões são afastadas do centro da cidade. No caso, aí, quase que na borda da área urbana da cidade. Isso também pode ter gerado distorções no resultado da amostra. No caso do grupo do Brasmarkt, eles fizeram a entrevista em 26 cidades no estado, um número significativamente maior, e inclui aqui as maiores cidades do estado. Tá? Mas também teve uma distorção de resultado aí, provavelmente por conta do tamanho, do número de entrevistados por cada cidade. Né? Por exemplo, Riqueza, que tem 4 mil habitantes, São Domingos, que tem 9 mil habitantes, tiveram 2 entrevistas, e Chapecó e Itajaí,
que são cidades com mais de 200 mil habitantes, também tiveram 2 entrevistas. Provavelmente eles também fizeram um número mínimo de entrevistas por cidade, optaram por fazer 2 entrevistas no mínimo por cada cidade, mas isso também gerou uma distorção aí, na proporcionalidade de entrevistas por habitantes. Outra coisa que me chamou a atenção é que eles optaram por fazer bem mais entrevistas em Florianópolis do que em Joinville, apesar de Florianópolis ser menor do que Joinville. Mas é a capital do estado. Tá? Eventualmente eles acharam mais conveniente. Quanto a onde foram feitas as entrevistas em cada cidade, isso não é apresentado, porque eles fizeram as entrevistas por telefone, mas eles não explicam qual é o método de seleção das pessoas. Né? Como é que eles chegaram a esses telefones. Né? Nem a base de telefones também que eles utilizaram. Então, a gente não tem a menor ideia de como foi feita essa pesquisa dentro de cada cidade. É claro que essa falta de transparência inviabiliza a gente analisar a qualidade da pesquisa. Né? Mas, de qualquer modo, em resumo, aí, eu diria que não deveria ser divulgado esse intervalo de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, porque eles não cumprem isso. É muito mais do que 2 pontos percentuais para mais ou para menos, porque para ser 2 pontos percentuais deveria ter uma amostra aleatória simples, e ela não é. Ela tem uma peculiaridade, né? Cada amostra é feita de um jeito. E outra coisa que tem que ser investigada é por que existe essa tendência. Essa tendência não é razoável que aconteça. E ela tem que ser investigada. Se for intencional, pessoal, é um caso de polícia, tá? É crime. Se for não intencional, tem erros aí nas pesquisas. E essas pesquisas com erros, elas não deveriam ser aceitas aí como pesquisas oficiais, divulgáveis, né? Aí em rede pública. Né? Então não deveria se divulgar esse tipo de pesquisa. Tá? É extremamente tendencioso. Turma, eu coloco aqui ainda as referências que eu utilizei para fazer essa análise e um grande abraço e boa votação para vocês aí no próximo domingo.